Antes de começar, eu quero indicar essa literatura para vocês. Alguns desses livros aqui, eu acho que quase todos estão aqui na palestra, tá bom? Esse livro aqui é o do Eduardo Helt, Depressão, A Tenebrosa Noite da Alma. Livro muito gostoso, livro muito bom. Esse aqui eu posso até indicar, mas não existe mais, né? Quem quiser comprar vai ter que pagar R$500 aí na internet. Triunfo da Terapêutica, Felipe Reif. Aqui nós temos o Vadislau, né? Sobre as sessões práticas do aconselhamento. Me parece que o Alex me falou que o último box que ele vai ter agora, não vai ter mais, acabou. Não, talvez não se façam mais esses livros. É um box de 5 livros, né? Doenças mentais. E aí ele vai tratando desde o início de tudo, né? No aconselhamento, do Daniel Berger. Esse aqui é um livro muito bom que eu li. Muito bom, da Raquel Jones, fala sobre menstruação, né? A teologia para a menstruação. É um livro fenomenal, um livro bem pequenininho, mas tão gostoso de se ler, para aconselhar mulheres, quando a mulher está nervosa, né? Naqueles dias difíceis, né? A mulher sofre tanto, né? E para você entender a questão da dinâmica dos marcadores biológicos, enfim. Aqui é do Gallagher, tem aí fora também, aconselhamento para pessoas com compulsão sexual. Alguns já compraram esse aqui, Ideação Suicida. Talvez você conheça alguém que está passando por essa dificuldade. Que está um clássico, né? Está caminhando para o esgotamento também, que é o do J.J. Adams, Teologia do Aconselhamento Bíblico, é leitura obrigatória, né? Esse aqui é um livro fenomenal, que é um livro de cabeceira, tá, irmãos? Quando você estiver aconselhando pessoas com problemas sexuais, compulsão sexual, idolatria sexual, esse livrinho aqui é um livrinho de pesquisa mesmo. Está aconselhando, tem que ir lá na biblioteca, pegar, consultar, para você poder ajudar de forma mais adequada as pessoas. Muito bom, do John Street, né? E aqui é o DSM que eu trouxe. Quiser comprar o meu, R$1.500, está aqui. Brincadeira. Tá? Aqui é o DSM, que é a Bíblia da Psicologia, tá bom? Não quiser comprar a Bíblia da Psicologia, não precisa não, a Bíblia é muito boa, mas se você estiver estudando, é bom que você entenda o DSM, tudo bem? Vamos lá começar, para a gente não perder tempo. Nós temos um tempo bem reduzido. E que tem um aqui que eu estava marcando lugar, eu não li ainda, vou ler. Lutero como conselheiro espiritual, tem aí fora também. Alex tem tudo, o que ele não tiver, você reserva com ele aí, tá bom? Irmãos, a nossa ideia hoje, diante do que foi dito ontem, né, o professor Warley falou dos fundamentos, de como começa, e ontem eu fiquei muito feliz e fui muito abençoado ontem da questão do tratamento que ele deu ao assunto, né? E eu quero repetir, reproduzir o que ele fez aqui. Não há desrespeito aos profissionais da psicologia, de forma alguma. Nós queremos aqui desrespeitar os nossos queridos, porque são irmãos em Cristo, muitos são irmãos em Cristo, né? A gente não está aqui para desrespeitar ninguém. A gente está falando de aconselhamento bíblico, a gente está falando do aconselhamento secular, e de forma alguma a gente está aqui falando de pessoas. Estamos falando da ciência, do cientificismo, estamos falando de teologia, de Bíblia. Então, assim, não se sinta de forma alguma magoado por alguma coisa que nós viemos a falar, porque não se trata de pessoas, tá bom? Se trata de um assunto que é muito relevante para os dias de hoje. Vamos falar de cosmovisão, normalidade, anormalidade e caminhos. Vocês vão entender a questão de normalidade, a normalidade e os caminhos. O pastor ontem falou da cosmovisão, né? Eu estou usando aqui a Bíblia King James, Vadislau Gomes, né? Esse livro é a prática do aconselhamento, está aqui. Berger 2, Ídolos do Coração. Estou usando o DSM também, usei bastante o DSM nessa palestra. Dimensões da Depressão, Clínica e Tratamento. É um site que eu consultei acerca de um quadro que eu vou trazer para vocês. E esse livro aqui, tá? Do Eduardo Helt, tá bom? Que é uma literatura muito, muito boa e muito gostosa de se ler. Vamos começar? Ano passado, quem esteve aqui, a gente teve
esse slide, só que esse ano a gente deu um upgrade nele para ele dar uma melhorada, né, meus irmãos? Porque se eu trouxesse o mesmo slide do ano passado, vocês... Poxa, o pastor André não estudou nada, não leu nada, hein? Não leu um livro a mais para dar uma melhorada nesse slide, né? Então, assim, a gente começa com essa formulazinha aqui da cosmovisão. Os alunos aqui da FTRB já estão assim, engordurados disso, né? Mas não se sintam não se sintam enganados, pelo contrário, né? Ajude seus queridos, tá bom? Essa formulazinha aqui, quem me ensinou ela foi o Dudu, o filho do pastor Michel. Um dia o pastor Michel estava fazendo eu sempre chego na hora do almoço na casa dele, né? Não sei por que eu chego sempre na hora do almoço. E aí, antes do discipulado do almoço, ele faz um discipulado rápido com os meninos. Foi a hora que eu me deliciei daquele almoço e desse ensino aí, que é muito bacaninha. Vamos lá, gente. Na criação, quando Deus criou tudo, era tudo perfeito, não era? Nós éramos santos, ok? SS é santos, tá bom? Você assistiu a aula de ontem, né? Queda, nós nos tornamos pecadores, todo mundo, tá bom? Na redenção, nós nos tornamos santos pecadores. E na consumação, voltaremos a ser? Então, vamos lá. Então, nós éramos o quê? Nos tornamos em Cristo. E na consumação, está abaixo. Vamos mais uma vez? Na criação, na queda, na redenção em Cristo, e quando tudo estiver consumado, voltaremos. Está claro isso? Na queda, degringolou toda a história da humanidade. Nós começamos a envelhecer de forma não saudável. Nosso corpo começou a sofrer. Epa, calma aí, gente. Pronto. Nós começamos a sofrer várias ocorrências no nosso próprio corpo. Ocorrências no nosso processo celular, no nosso jeito de respirar, no nosso cérebro. Tudo começou a ser comprometido, e a queda compromete a nossa saúde. Vocês entraram aqui há mais ou menos 10 minutos, alguns com 5, 20 minutos, uns chegaram meia hora antes. Você já está mais velho do que você chegou aqui. Você vai sair daqui hoje bem mais velho. As suas células envelheceram, né? Talvez hoje é o dia que vai começar aquele pezinho de galinha. E porque o homem envelhece, vai ficando mais, né, fraquinho. E a queda trouxe muitas coisas ruins, né? E uma das questões que ela trouxe foi a nossa cognição, foi comprometida na queda. Nosso jeito de pensar, a nossa mente, que é um subproduto do nosso coração, foi totalmente comprometido na queda. Nosso corpo com doenças e nossas decisões, a volição, o jeito de agir, como pegar, como tocar, como andar, como falar, o nosso jeito de falar foi comprometido na queda. Então, assim, gente, tudo isso gerou em nós sentimentos. E como o nosso assunto hoje é um assunto que está muito em voga nos dias de hoje, que é a depressão, né? Depressão é o assunto da moda, né? Todo mundo tem depressão. Está com depressão. Está triste? Está com depressão. O que você tem? Está com depressão. Isso é depressão. Então, assim, procure um médico, procure, né, um psicólogo, procure um psicólogo, um psiquiatra, procure alguém da área, procure um profissional adequado para cuidar da tua saúde. Você não está legal, hein? Você anda muito cabeça baixa, você anda muito triste, muito moribundo, você precisa de ajuda. Toda pessoa que vai chegar no seu gabinete, que vai chegar até você, com um discurso de tristeza, de depressão, que está amargurado, sob a influência desse fenômeno dos dias de hoje, que nós chamamos de depressão, ele tem esses sentimentos. Pastor André, por que você fala isso? Aqui quem fala isso é o Berger. Nesses 5 livros, nesse box, ele trata desse assunto assim, de forma muito extensa. Mas hoje, no gabinete pastoral, no aconselhamento, a minha pergunta é: o que você tem sentido, meu amigo ou minha amiga?
Pastor, eu tenho me sentido culpada por determinada coisa que eu fiz, por um pecado que eu cometi, por algo que eu fiz, por uma atitude que eu tive que não foi legal. E agora eu estou com medo. E esse medo tem tomado conta de mim todos os dias. E esse medo agora tem gerado desesperança em mim. Eu estou sem esperança, eu não estou mais preocupado com amanhã, para mim tanto faz. Perdeu o sentido, a vida perdeu o sentido. Então, todas as pessoas que chegam até nós e estão passando por esse processo, elas ou têm esses 3 sentimentos, ela está sentindo uma dessas 3 palavras aí, ou uma, ou 2, ou as 3 juntas, ou somente uma, ou 2, enfim. Toda pessoa que chega nesse processo, ela vai chegar até você, e você pode perguntar, irmão, como 1 mais 1 são 2 aqui, eu não estou brincando não. O que está acontecendo com você? E ele vai te contar toda aquela história, e essa história dela vai estar, essas palavras, no meio de todo o discurso dela. Você, como um bom conselheiro, no primeiro encontro, você vai escutar muito, muito, muito mais do que falar. E você vai escutar, no meio desse discurso, que a pessoa agora está com medo. Eu fiz um gato lá no meu serviço, e eu peguei um dinheiro que não deveria pegar, né, e agora descobriram, e o meu amigo de trabalho me ligou. Rapaz, eu não fui para o trabalho hoje, e eu nem sei se eu vou amanhã, e já tem 2 dias que eu não durmo. O que você está sentindo, meu filho? Estou com medo, eu vou ser mandado embora, vou me demitir, vou acabar com a minha vida, e esse cara perde noite de sono, agoniado, desesperado. Então tudo isso, gente, influência da queda. E o Cristo que nos redime, mesmo nessa remissão poderosa, que nós chamamos hoje na teologia de já, mas ainda não, que acontece agora comigo, porque eu fui redimido, mas não plenamente. Isso será na consumação, onde eu voltarei a ser santo, porque ainda eu sou santo pecador, e ainda eu sofro. Eu tenho alguns sentimentos que acontecem durante o meu dia, existem algumas influências externas, a minha geografia ainda tem um poder de causar algo dentro de mim, e isso tem provocado um movimento dentro de mim que não está legal, está ruim, e muitos chamam de depressão o que está acontecendo. Tudo isso, gente, porque o nosso coração foi comprometido, e biblicamente, a gente não vai ter tempo de falar aqui de antropologia, mas o nosso coração na Bíblia fala de alma, fala de espírito, porque nós somos, aí eu sugiro que vocês estudem o assunto sobre o homem total, o ser total de Deus, o homem que Deus criou, para que você entenda a dinâmica do coração e a dinâmica do corpo. Se você entender a dinâmica da alma, que é espírito e é coração, você vai entender a questão do corpo, como é que funciona essa unidade, chamada unidade psicossomática ou homem total. O corpo sofre essas influências e as nossas decisões. Tudo isso, gente, gera idolatria no coração. Idolatria sexual, problema com finanças. Tecnologia tem influenciado hoje de forma abrupta as questões do coração das pessoas. O mundo corrompido, o mundo de ladeira abaixo. O mundo ladeira abaixo a cada dia, piorando, mergulhando no mar de podridão. E drogas. Drogas lícitas, drogas ilícitas, e muitas pessoas se beneficiando desse movimento, dessa idolatria, seja nas drogas, seja no sexo. Hoje eu estava num aconselhamento, e eu falei para o aconselhando, toma cuidado, porque você está brincando com a questão da idolatria sexual, você está dando engajamento para sites pornográficos, e esses caras cada vez mais ricos e milionários, investindo na podridão da sexualidade ilícita. E hoje crianças estão sendo estupradas, existem pedófilos se beneficiando disso, nesse crime todo que acontece,
como nas drogas, você patrocina o crime organizado, morte. Toda vez que você usa uma droga, você está patrocinando uma mãe que sofre, que chora. E do mesmo jeito que você assiste pornografia, meu amigão, você está patrocinando e dando engajamento para esses sites que criam isso e ficando rico e criando essa indústria pornográfica que, inclusive, inclui crianças, inclui animais, inclui decapitação de crianças, né? Existe um movimento na Deep Web aí, né, para título de conhecimento de vocês, que crianças são vendidas, e elas são vendidas como objetos sexuais, e amputam os braços, amputam pernas, e ficam usando ela até que ela morra. Então, assim, eles fazem a cirurgia, cortam tudo, e ficam usando a criança. E você, que gosta de pornografia, que está aí vacilando, e está sendo impenitente nessa prática, abra o teu olho, cuidado. Você está dando engajamento para quem não merece engajamento, para quem está destruindo vidas, destruindo pessoas, destruindo crianças. Está entendendo? As pessoas não estão entendendo o mal que o coração faz. Nós não temos a ideia do tanto que nós somos maus. Pastor, eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, mas assiste pornografia. Está dando engajamento, né? Quem é da área da tecnologia sabe que você ficar ali dando ibope para esses sites aí, esses caras cada dia vão ficar mais ricos, e ali eles ganham muito dinheiro com venda de equipamentos, de produtos sexuais e etc. Então, abra o olho, cuidado com tudo, seja qualquer pecado que seja, com dinheiro, mamon, eu deveria ter colocado uns 60 aqui, né? Mas não é o momento agora. As causas do sofrimento, irmãos. Nesse livro do Eduardo Helt, da depressão, ele trata de 5 causas iniciais, que depois ele vai desdobrando no livro. A primeira causa são outras pessoas, né? A causa da depressão, do sofrimento, que a gente está tratando aqui de depressão, e eu estou falando de sofrimento, daqui a pouco a gente afina a viola, tá bom? Outras pessoas são as causas de eu estar triste. Eu fui agredido por alguém me bateu, meu chefe me mandou embora, aconteceu algo muito ruim comigo, a minha esposa me abandonou, enfim, diversos problemas que a sociedade tem. Outra causa seria nós mesmos, a crise do eu, a autossuficiência, a autossatisfação, a autossabotagem, e nesse movimento de viver eu acabo falhando, porque o meu padrão na cosmovisão cristã é um Cristo totalmente santo, totalmente poderoso, para que eu aprenda. Porque no movimento cristão, como o professor falou, nós temos regras e padrão. E qual é a nossa regra? Negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir. Outra informação que nós temos, aquele que quiser vir após mim, negue-se. Primeira informação. Tome o quê? Outra informação. E coisas terrivelmente difíceis de serem feitas. E quem não consegue fazer isso, tem dificuldade de se mover nessa dimensão da Escritura acerca dessa obediência, de negar a si mesmo, que é uma coisa terrível de se fazer, né? Se negar no trânsito, se negar na discussão com a esposa, se negar no trabalho, se negar na igreja, né? Abrir mão, né, às vezes de ter razão, para que Cristo seja glorificado. Tomar a cruz, que não é fácil, e segui-lo. Segui-lo não é simplesmente ir atrás, é imitá-lo, é fazer como. Olha só, tanta informação. E nós mesmos, na dinâmica do sofrimento, sofremos muito, porque nós vamos sempre sofrer. O problema é que nós vamos sofrer demais sem a ajuda adequada. Porque é possível sofrer com a ajuda da igreja, com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a ajuda da palavra de Deus, com a ajuda da família, e nós caminhamos num só objetivo, para que Deus seja glorificado, e o sofrimento fica mais leve, não é assim? Quando nós estamos de luto, é muito melhor passar o nosso luto com os irmãos da fé, nos abraçando, chorando conosco, cuidando de nós. O luto só é mais difícil, ok? Então nós mesmos somos a causa dos nossos sofrimentos. Nossos corpos, o que eu falo dos nossos corpos? O sofrimento do corpo, a dor do corpo. Quem está passando dos 40 aí sabe do que eu estou falando, né? Hoje eu conversava com a irmã e a gente falava sobre, irmã, que saudade quando eu dormia 3 dias direto. Agora é 4 horinhas, 5 horinhas, e glória a Deus quando dorme 5 horas.
não dorme mais como antigamente, né? Não corre mais como antigamente, não consegue chutar uma bola como jogava antigamente, as coisas, né? Chuta a bola, se jogar um futebol hoje, chega em casa, parece que tem que ir para o hospital para fazer fisioterapia, tanta dor no corpo, né? É tudo complicado. Na academia a gente vê os jovens lá levantando vários pesos, vou tentar. Não dá conta, tudo modifica, né? O corpo nosso modifica, a gente envelhece, a vista vai cansando, depois dos 40, você querendo ou não, sua vista vai ficando cansada, você não consegue enxergar para perto direito, as coisas vão dificultando. Então, assim, isso gera sofrimento, isso gera tristeza em nós, e nós precisamos administrar e cuidar disso. Ele fala de novo do quinto, que é Satanás. Satanás e seus demônios se aproveitam da carne do homem para atuar na vida humana, e infelizmente muitas pessoas sofrem a influência demoníaca, a influência dessas entidades que, porque deram, né, são delas, são vidas delas, né? É o diferente do crente, porque é aquele que é filho de Deus, aquele que é servo de Deus, aquele que não anda na prática da injustiça, aquele que ama a Deus, aquele que anda na prática da justiça, o diabo nem toca. Então não precisa ter medo, né? Não tenha medo do diabo, mas existem pessoas que têm influência dele, sofrem influência dele, dão moral para ele, e ele tem agido de forma muito bem organizada para destruir vidas. Vocês vão ver lá o caso de Jó, né? Você vai ver Satanás agindo aqui lá no caso de Jó, e você vai ver Satanás agindo em Jó em outra situação. E o próprio Deus, o Deus que é soberano, o Deus que permite, o Deus que a sua vontade soberana rege todo o universo. E Deus, muitas vezes, talvez você não vai entender o porquê dessa dor, mas Deus está permitindo, Deus está permitindo que você passe por essa fase, por esse vale, para que você aprenda e seja melhor. Tá bom? Nós temos causas múltiplas do nosso problema de depressão, ou seja, nós temos outras pessoas, nós temos nós mesmos, nossos corpos. Nós tivemos causas múltiplas no caso de José, do Egito, que teve irmãos que judiaram dele, outra mulher, né? Teve cadeia, teve solidão, teve vários movimentos de sofrimento que produziram em José do Egito uma tristeza profunda. Do mesmo jeito com Paulo. Paulo foi um camarada que pensa no homem. Eu vejo Paulo, hoje lendo as escrituras, parece que eu via Paulo assim, muito mal, né? Assim, muito baqueadinho, tadinho. Porque o homem era trabalhador, trabalhava muito, né, para se sustentar ali com as tendas, né, muitas perseguições, muitas prisões, né, naufrágios e etc. Então, as influências para que Paulo fosse derrubado e se entristecesse eram muitas. E existem as causas, rapaz, aqui eu errei, tá? Aqui são causas desconhecidas, que é no caso de Jó. Se você vai ver a estrutura de Jó, são vários movimentos geográficos acontecendo em Jó. O que está acontecendo? E Deus permitindo que isso acontecesse lá com ele, para que Deus fosse glorificado no final da história. Esse não é o nosso assunto, mas assim, vocês vão ver o sofrimento todo de Jó, e muitas vezes Jó, o que eu fiz? O que está acontecendo comigo? Por que tudo isso? Por que meus filhos? Por que meus bens? O que está acontecendo? E foi perdendo questões financeiras, né? Os amigos o traíram de certa maneira, questionaram a fé dele e etc. Depressão. Eu usei o DSM para falar o que seria depressão. Eu vou usar a questão eu vou usar somente um movimento de depressão do DSM. Os transtornos depressivos incluem, isso aqui está no DSM, tá bom? Página 155. Transtorno disruptivo, ou seja, separador da desregulação do humor. Transtorno depressivo maior, que é o que nós vamos falar hoje, porque eu escolhi só um para a gente falar, incluindo episódio depressivo maior. Transtorno depressivo persistente, distimia, e aí eu coloquei depressão de longa duração. Transtorno disfórico, mal-estar. Transtorno disfórico pré-menstrual. Esses entre parênteses eu coloquei para ajudar vocês a entender os termos. Transtorno depressivo induzido por substância, medicamento. Transtorno depressivo devido a outra condição médica.
Outro transtorno depressivo especificado, e aí vai ser diante do que o psiquiatra falar. E transtorno depressivo não especificado. Irmãos, para você entender o transtorno depressivo não especificado, você tem que ler muito o que não é especificado. E aí isso vai ser colocado no rol e vai ser documentado e vai dar o remédio, né? Ou a droga, ou a substância. A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas, ou seja, no seu corpo. Semblante caído, falta de sono, e a gente vai falar disso. Eu fui para frente ou para trás? Estava certo, pronto. É que eu estou aprendendo isso aqui ainda, hein? E cognitivas, ok? Somáticas no corpo e cognitivas na mente, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos de duração, momento ou etiologia presumida, que seria a opinião da causa ou a origem, né, da doença. Da doença, entre aspas, ok? Para se encaixar no critério para transtorno depressivo maior, que é o que eu vou falar aqui agora, eu escolhi somente o transtorno depressivo maior. A pessoa precisa apresentar 5 dos sintomas abaixo, sendo que o primeiro ou o segundo sintoma precisam estar presentes em todo o diagnóstico. Gente, eu não quero ser aqui de forma alguma uma pessoa insensível, de forma alguma, tá bom? Se alguém estiver passando por algum tipo de algum desses sintomas aqui, e eu não quero que de forma alguma ficar brincando com isso, mas todos nós, de alguma forma ou em algum momento da nossa vida, já tivemos algum desses sintomas aqui, tudo bem? Mas isso aqui não é questão de insensibilidade minha, é o que eu quero tratar aqui com verdade e com evangelho para vocês. Humor deprimido na maior parte do dia, ou quase todos os dias. Interesse ou prazer marcadamente diminuídos em relação a todas ou quase todas as atividades, quase todos os dias. Perdeu a vontade, está sem vontade de fazer as coisas, está desanimado. Perda ou ganho de peso significativo. Eu não tenho isso, gente, tá bom? Insônia ou sono excessivo quase todos os dias. Agitação ou lentidão psicomotora todos os dias. Eu não vou falar da região, que uma vez eu falei da região, quase apanhei. Mas é que pessoa muito morosa, molenga, demais, não tem atitude, não vai de jeito nenhum, né? E já outro é extremamente elétrico, 280 km por hora, perna tremendo, agoniado, e vamos embora, gente, vamos trabalhar. Aquela pessoa do trabalho que você fala, bora, gente, vamos fazer, vamos. Aquele irmão da igreja que faz tudo, né? Só que isso aqui durante um período, ok? Fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. Sentir-se sem valor ou com culpa excessiva, quase todos os dias. Habilidade reduzida de pensar ou se concentrar, quase todos os dias. Pensamentos recorrentes sobre morte, ideação suicida. Pensamento suicida sem um plano, tentativa de suicídio ou plano para cometer suicídio. Esses sintomas precisam causar impacto significativo no convívio social, no trabalho ou em outras áreas importantes para ser caracterizado depressão de fato. Então, é depressão de fato se isso, a sua tristeza, o seu sofrimento, o que você está passando, essa questão da comida, da ganho de peso, da perda de peso, essa letargia, ou essa aceleração contínua, possa de alguma forma prejudicar a sua geografia, prejudicar a sua família, sua igreja, e você vai chegar e vai contar esses diagnósticos, esses sintomas que você vai estar tendo, e vai ser diagnosticado com depressão, com transtorno depressivo maior. Tá bom? Isso aqui está no DSM, página 155. Passando para frente. E aí esse site é sanarmed.com, ele faz um comparativo entre tristeza e depressão.
Eu não posso ser desonesto, ficar aqui falando o que eu acho, o que eu acredito, eu preciso escutar o que eles falam. Eles falam que depressão e tristeza, existe uma diferença muito grande, que embora para mim não exista, né, teologicamente falando e olhando para as escrituras, não exista, para eles existe. E a gente vai ver aqui a diferenciação que eles fazem. É o tempo, né? Tristeza está aqui, depressão está aqui. Tempo. Na tristeza, dura horas ou dias. Na depressão, semanas, meses ou anos. Discordo totalmente, porque existem pessoas que ficam tristes por muito tempo, a vida toda, por conta da perda de alguém. O luto, gente, infelizmente, não é bem administrado por algumas pessoas. Existem pessoas, eu conheço um caso de que a filha morreu em 1991, e até hoje o quarto dela está lá, as roupas dela estão lá, as roupas são lavadas, é todo um trabalho que é feito, é um cuidado, ela conversa com ela, tudo, como é que está minha filha? E chora, no mesmo tempo que ela trata isso, ela chora pra caramba. Então, assim, ela não conseguiu administrar isso, chegando até um nível de insanidade. Característica, sentimento comum, a tristeza é um sentimento comum. No caso da depressão, é uma patologia, ou seja, uma doença. Segundo eles, ok? Patologicamente, e a tristeza é somente uma questão comum. E a nossa palestra é depressão. É doença ou pecado? É pecado? É normal ou é anormal? É uma doença? Qual o marcador biológico para a depressão? Fator desencadeante, né? Tristeza é no presente, e na depressão, muitas vezes, ausente. Tristeza, geralmente não altera o sono, né? Os sintomas, né? A depressão altera o sono, apetite e gera outros sintomas. Então, assim, quando você estiver triste, você vai dormir normal. Quando você estiver com depressão, você não vai dormir. Segundo eles. Trabalho. Não afeta o trabalho, a tristeza. Você pode trabalhar triste tranquilamente, sem problema. Mas se você estiver com depressão, vai afetar o teu trabalho. Segundo eles. Relações interpessoais, não afeta, a tristeza não afeta as relações interpessoais, discorda. Para eles, afeta, né? Depressão, sofrimento e a escritura agora. A gente trata dessa maneira agora, ok? Depressão nos termos modernos, se você for olhar para as escrituras, para as traduções, a não ser que alguém tenha feito uma tradução um pouco mais adequada acerca do termo, você vai ver lá o termo depressão, né, na tradução da Bíblia, mas muito pouca coisa acerca de depressão escrito lá na Bíblia. Davi teve uma depressão, Elias ficou extremamente deprimido e procurou a morte debaixo do pé de zimbro. Enfim, a morte, né, a pessoa querer morrer associada à palavra depressão. Então, nós vamos ter poucas referências nas Escrituras falando do termo depressão, ok? E esse fenômeno depressivo que nós estamos falando aqui hoje, que nós chamamos de fenômeno depressivo moderno, ele faz nós vamos fazer um paralelo dele com a categoria bíblica de sofrimento. Porque o que eles falam que é depressão, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, historicamente, até o século XX, eu vou falar até século XX ali, final do século XIX, é como os homens de Deus trataram a depressão. Foi com a palavra de Deus. Os médicos da alma, os puritanos trabalhavam as pessoas na dinâmica do sofrimento usando as escrituras, usando os meios de graça, usando a palavra de Deus. O professor citou que vários homens escreveram livros tratando desse fenômeno, usando as escrituras. Então, assim, a gente não precisa de nenhum manual hoje para tratar os pecados, tratar as questões do sofrimento, tratar os dilemas da vida, as crises. Nós temos um manual adequado que se chama Bíblia Sagrada, e ela é totalmente apta, adequada, 100% inspirada, totalmente inspirada por Deus e apta para tratar da alma e do corpo do homem. Pastor, eu preciso de alguns termos, eu preciso de saber, de fazer uma anamnese, porque a anamnese lá vai me dar um caminho melhor. Não, a Bíblia tem. A Bíblia tem uma palavra, a Bíblia toda é um compêndio de denúncias às idolatrias do coração.
A Bíblia ela tem mais de 500 denúncias de idolatria do coração do homem que levam o homem ao sofrimento. A Bíblia é um manual adequado, sim, para cuidar da alma do homem. Jesus sofreu muito no corpo, até a moral dele, embora ele fosse totalmente santo, totalmente Deus, ele foi homem também, mas que sofreu agressões como homem. Esse cara é um anticristo, esse é um diabo. Ele tá expulsando demônio em nome de Beelzebu. Para nós, se falasse isso hoje, a gente ia ficar de biquinho, tristinho, né? Ai, está me chamando de satanista, enfim. Apanhou, sangrou, chorou, homem de dores. Elias, Jeremias. O processo de sofrimento de Jeremias é muito peculiar, né? Se você for olhar para toda a estrutura de Jeremias, fala, meu Deus, como que esse camarada sofreu, né? O próprio Davi, Moisés, Noemi, Jonas, Jó, a igreja do Senhor em Atos dos Apóstolos, vituperada, perseguida, desterrada. O próprio Paulo, Pedro, Ana. Você vai ver a história de Ana ali, tanto que Ana sofreu, né? Acusações do próprio profeta, dizendo que estava bêbada, né? E ela estava numa dor terrível por não conseguir ter o seu filho, né? Num momento de sofrimento total. E se Ana fosse hoje, nos tempos modernos, ela estaria com certeza tomando Prozac, tomando a fluoxetina, um Rivotril, alguma coisinha para dar uma amortecida naquele sofrimento. José do Egito, Sadraque, Mesaque, Abidnego, e aí vai. Todos esses sofreram culpa, sentiram culpa, dores, passaram por provas, tribulações, medo. A Bíblia, gente, ela é um tratado de sofrimento. É um tratado do sofrimento que vem trazendo o homem sofrendo, até que um Cristo o redime e o transforma num santo pecador, apto a dar respostas adequadas ao sofrimento. Pastor André, nós vamos sofrer? Sim. Mas o eleito, salvo em Jesus Cristo, ele vai dar a resposta adequada ao sofrimento. Porque nós sofremos, gente. Nós já estamos sofrendo aqui. Todo mundo junto ainda está sofrendo. A gente junto, né? Daqui a pouquinho melhora, o ar dá uma melhorada. Oh, que coisa boa. Estou envelhecendo, estou doendo, coluna doendo, dor de cabeça. Daqui a pouquinho, amanhã é sexta, tem que trabalhar ainda. A vida é uma vida de correrias. Desde as nossas células, que já estão sofrendo, até o nosso corpo, com a nossa geografia, com os nossos relacionamentos, com esse mundo pecaminoso, sofrendo de ver o próprio Rio Grande do Sul passando pelo que está passando. Não é verdade? É sofrimento, a vida é uma vida de sofrimento. Então, a gente precisa entender a dinâmica do sofrimento, mas não nos vitimizarmos acerca disso e procurar subterfúgios paliativos para tratar a minha dor. Eu preciso usar as Escrituras, procurar um conselheiro bíblico adequado, procurar uma igreja bíblica e dar uma resposta aos meus dilemas. Eu não estou falando aqui de super-heróis, estou falando de homens que sofrem, mulheres que sofrem, que choram, homens que têm crises, homens que têm dilemas, pessoas que fracassam, que são demitidos, que passam no concurso, que não passam no concurso. Nós estamos aqui, e isso é bom na igreja, né? Que a igreja faz todo mundo ficar igual, todo mundo farinha do mesmo saco, todo mundo do mesmo nível, ninguém é melhor do que ninguém, e aqui nós nos abraçamos, e aqui nós nos relacionamos num objetivo de glorificar a Deus, porque é para isso que nós vivemos, para a glória de Deus. E temos um manual adequado, porque nós somos criacionistas, né? Nós não somos evolucionistas, nós temos um manual que nos ensina como lidar com os dilemas da vida. E aí, irmãos, muitas vezes nós precisamos de conselheiro. Quem precisa de conselheiro? Quem precisa de um conselheiro bíblico? Todos nós. O pastor Alex vai estar falando disso agora, acerca no segundo tempo, acerca da questão prática. Mas procure um bom conselheiro para você tratar. Todo esse slide está aqui no livro da depressão também, do Eduardo Helt, tá bom? Normalidade e anormalidade. O que é normal? O que é anormal?
Entender a queda em Adão e que o cristão sofre desses efeitos diariamente e transformar essa realidade de dor em um processo obstinado de discipulado diário é desafiador. Então, entender o que nós passamos todos os dias e olhar para esse Cristo, vocês lembram, né? Eu neguei a mim mesmo, eu tomei a cruz e segui. E esse processo de discipulado tem muito a ver com seguir. E eu não sigo sozinho, porque não é carreira solo, eu sigo com a igreja. Hoje eu ouvi um absurdo de um pastor dizendo que não precisa de igreja. Está aí na rede social dizendo que não precisa da igreja. Meu Deus, o que seria de nós se não fosse a igreja? O que seria de nós se nós não estivéssemos juntos? Né? Porque meu irmão, cadê meu açúcar? Cadê meu café? É assim na roça, né? Acabou o açúcar, a gente vai lá no vizinho, me arrume um copinho de açúcar aí, me arrume um copinho de café. O que seria de nós sem a igreja? Porque eu dou o meu grito de sofrimento dentro da igreja. E os meus irmãos que não estão passando por esse dilema, vêm e me abraçam. Isso é igreja. É na igreja onde eu escuto o evangelho pregado pelo pastor. É ali que eu ceio. A ceia do Senhor é poderosa. É escatológica. Me aponta para o futuro. Que eu estarei com o meu Senhor face a face. Olha só. O que seria de mim sem a ceia do Senhor? O que seria de mim sem ser batizado nas águas e testemunhar um batismo, que é a obra redentora e justificadora do Cristo, que pegou homens e mulheres extremamente pecadores e o trouxe para perto de si. E agora não vos chamo mais servos, chamo amigos. E agora nós temos a condição de ser uma igreja que é amiga de Deus. Quieta. E nesse processo de discipulado, eu e vocês entendemos que o sofrimento é algo normal. É um vale. É um vale. Vai passar. E a gente vai passar mesmo. E como o irmão Lázaro falava, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. E vamos que vamos. É pancada, é pedrada, é crise, é dilema, é barulho, é choro, só não tem ranger de dentes, irmão. Mas é choro. E aí a gente vai vivendo. O Helt fala, quando a depressão é incluída no problema maior do sofrimento humano, descobrimos que sabemos mais a respeito da depressão do que pensamos. Quando nós entendemos a Bíblia, no processo de sofrimento do homem na Bíblia e da humanidade, você vai entender mais do que depressão do que qualquer outra pessoa. Porque é nada mais, nada menos do que sofrer. Está totalmente conectada ao nosso dia a dia, aos efeitos da queda. Só que agora, redimidos, santos pecadores, temos uma resposta à altura do sofrimento. E nós não somos mais subjugados por ele, porque a morte perde o efeito. A morte perdeu a força. O medo da morte se acabou. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde estão os teus aguilhões? Eu não tenho mais medo da morte. Perdi o medo, acabou o medo. Dá medo? Pastor, eu tenho medo? Tenho. Mas logo ele vai ser substituído, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está na Bíblia. A palavra de Deus diz isso. E o conselheiro vem, a gente ora junto, a gente chora junto, e a igreja entra nesse processo. Olha que legal. Berger falando lá, citando o Francis, né? O Francis foi um dos criadores lá do DSM-4 e do 5 também, tem influência no 5, né? Muito do que se passa com transtorno depressivo maior, MDD, sigla americana da palavra, inglesa, né? Está no inglês. Não é realmente importante, não é realmente depressivo e não é realmente distúrbio. O diagnóstico fraco criou uma falsa epidemia de depressão. Com 15 milhões de americanos agora se qualificando a qualquer momento, a transformação da tristeza esperada em depressão clínica nos transformou em uma população desesperada por remédios. Então, o nosso problema, irmãos, é com o hiperdiagnóstico. Hoje, a indústria farmacêutica se aproveita disso, não dá tempo da gente tocar nesse assunto. Mas se você chegar hoje, eu quero que
Vamos brincar aqui agora, tá? Brincadeira. Todo mundo aqui se torna um terrível mentiroso. Um grande mentiroso. E você vai chegar diante de um médico, psiquiatra, e vai dizer: eu não durmo há 5 dias, eu estou tentando dar uma pisa na minha mulher todo dia, ou pegar meu marido e esganá-lo à noite, eu estou muito triste ultimamente, eu não quero mais ir para o trabalho. Tenho 5 minutos com vocês ainda. Eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou dizendo isso aqui para vocês, porque eu sou presidente de um instituto, que eu tinha alunas, que eu levava no CAPS, e elas mentiam lá, só para fazer a substituição da maconha pelo psicotrópico. E elas mentiam lá, eu ficava olhando para elas mentir, eu falei, meu Deus do céu. Enfim. As pessoas cheiram Ritalina, porque Ritalina é cocaína processada nas casas de recuperação. Então, assim, se você chegar lá hoje, na nossa brincadeira aqui, e falar um monte de coisinha que você não tem, você vai sair de lá com vários remédios. Qual o problema disso, pastor André? Qual foi os dados científicos válidos para te diagnosticar com determinada doença? Quais são os marcadores biológicos que foram aferidos acerca da sua dor, acerca do seu sofrimento, acerca do que você fez uma tomografia, você fez uma ressonância magnética, o que você fez, qual é o exame de sangue, o que está acontecendo, cadê? Ah, mas a minha dopamina, né? Tem um livro muito legal que vocês podem ler, A Nação Dopamina, né? O Berger, ele critica veementemente a questão da dopamina, porque os marcadores biológicos de dopamina, ninguém sabe qual é. Diabetes, gente, vamos lá rapidinho, diabetes. Qual é o nível para estar legal? A minha está zoada. 99, a minha já passou um tiquinho. 99, ok? Cientificamente isso é provado? Você vai lá, né? Aí eu te dou um remédio, você vai, isso abaixa. Toma uma insulina, uma metformina, isso abaixa. Cientificamente isso está provado, 1 mais 1 são 2, tomou, baixou, não tomou, comeu, tomou Coca-Cola, subiu, e aí vai. Tranquilo? A dopamina, a serotonina, qual é o nível? Não tem. Então eu vou te dar esse remédio para a sua dopamina sumir. Não, você está com a serotonina baixa, então eu vou te dar essa droga aqui, vai subir para onde? Onde que está? Qual é o nível? Aí existem vários malabarismos científicos, porque existe, como o professor disse ontem, uma boa ciência, mas existe também a má ciência. Pessoas, infelizmente, que têm abusado de um pseudo-conhecimento para ganharem dinheiro e ficarem ricas. E aí eu quero convidar vocês a estudarem mais e ir para frente nesse assunto. Qual o caminho, pastor André? Quais os caminhos que eu devo seguir? Eu termino, que é meu último slide, prometo, Aline. Reagir à normalidade da vida. O que é reagir à normalidade? Reagir aos barulhos, reagir às crises, reagir aos dilemas. Como que eu reajo? Usando o manual adequado. Os criacionistas têm um manual, ok? Com regras, não tem? Seguimos. E não nos cansemos de segui-lo. É um padrão adequado. Não quer dizer que você não vá sofrer. Vai. Mas você vai saber lidar com esses dilemas. E a gente fala muito de cura, né, no aconselhamento. Não tem cura. Mas existe sim um redirecionamento. Porque você pode parar de ficar triste agora, de sofrer por um momento, e daqui a 10 dias acontecer de novo. Mas você precisa entender a lidar com esses dilemas, com a causa do seu problema. E só o Evangelho é capaz de ir na causa, lá na raiz do problema, que foi lá na queda em Adão. Cristo nos redime e nos dá condição de ser gente e aprender a ser gente, virando gente e agir como gente. E é só por meio do Evangelho que isso acontece. Discernir as perspectivas falsas, como é que eu aprendo? Eu estudo a verdadeira. Vai lá para o início da humanidade e vem até o final do século XIX, você vai entender do que eu estou falando. Nós temos 150 anos de aconselhamento secular, querendo substituir o aconselhamento bíblico redentivo. Vai para a raiz da nota verdadeira, pegue a falsa e você vai descobrir o que está acontecendo. Observar criticamente as escrituras e o movimento secular de aconselhamento. Seja crítico.
Olhe para as escrituras de fato, de verdade. Não precisa ficar com medo de fazer pergunta para o texto, não. Pergunte para o texto. Por que isso? Por que esse dilema dessa ovelha? Por que essa ovelha foi para lá? Cadê o pastor? Por que o pastor largou as 99? Por que pastor mal? E vai correr atrás de saber o que está acontecendo. Pergunte para o texto. A Bíblia, irmãos, ela não tem medo de dar respostas para você. Porque ela é a palavra de Deus. Ela não, como dizem os liberais, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela não tem medo de te dar a resposta. Ah, mas tem 2 Golias, que o Golias não morreu, então não, Davi. Pergunte, pode perguntar, vai para o texto. Ah, mas Samuel lá, estava incorporado lá na mulher. Ai, meu Deus do céu, e agora? E Saul, aquela que... Pergunte para o texto, olhe para o texto. A Bíblia não erra. A Bíblia é 100% santa, perfeita, inerrante, apta para cuidar da tua alma, do teu corpo, da tua família, do teu trabalho, do teu ministério. Eu garanto. Vai por mim. Eu garanto. A Bíblia sagrada é suficiente e de fato um manual adequado para tratar do teu coração? Uma pergunta. Seja maduro, pois o aconselhamento bíblico redentivo não rejeita a boa ciência e os marcadores biológicos. Nós vamos tratar de pessoas que você vai ter que encaminhar ela para o neuro, para um psiquiatra, para um médico que cuida lá dos idosos, o geriatra. Nós vamos ter que fazer isso. Tem mulheres que a gente está aconselhando e não está vendo evolução. Quando a gente vai ver, a mulher está sem vitamina D, com a baixa de vitaminas, está precisando de suplementar, precisando ser tratada nessa. Quando chega lá, a mulher suplementa, chega lá, pastor, glória a Deus, aleluia, estou bem, não vou mais não, viu? Minha filha, está boa, está boa, está boa. Era só isso, mas o aconselhamento trata disso, porque nós não negamos os marcadores biológicos, nós não negamos a boa ciência, nós negamos e refutamos o hiperdiagnóstico. Você tem isso porque você tem isso. Seu comportamento tem sido inadequado, você tem isso. Não, que isso? Que papo é esse? E se você chegar hoje com dor de cabeça no médico hoje, ele vai te dar um Rivotril. Aconteceu isso. Mas por que você está me dando Rivotril, doutor? Que papo é esse? Calma aí, vai fazer nem um examezinho, tira o sangue aqui, eu estou pagando plano de saúde, é caro, pode tirar sangue, pode gastar. Eu não vim aqui no plano de saúde, a pessoa só olhando na minha cara e me passou, eu quero tirar sangue, quero fazer ressonância magnética, quero gastar o meu plano de saúde, né, irmã? Paga 2.000 pau de plano de saúde, para o cara olhar na minha cara e falar que eu estou com isso? Não, quero gastar, meu irmão, quero fazer tudo que eu tiver direito. E o povo gosta, tá? Porque tem gente que vai lá, porque sabe que vai tomar um remedinho para dormir, vai tomar um negocinho para ficar legal, o chefe vai gritar e ele vai ficar legalzinho, ele gosta. Não rejeite a realidade, tá bom? Isso aqui é um caminho que vocês devem seguir, a realidade do espírito esmagado, mas somente interprete fundamentado nas escrituras e não no movimento humanista. Olhe para as escrituras, olhe para o Evangelho. E eu não estou falando de coisa que aconteceu há 150 anos atrás, não. Estou falando de algo milenar, de algo que passa e ultrapassa por anos e anos e dá certo, deu certo, continua dando certo. E o humanismo, como o professor falou ontem, está tentando deturpar tudo isso. E nós temos agora no próximo tempo como aconselhar pessoas com depressão. Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês. Tá? Eu passei aí, quantos minutos, Aline? Pode brigar, meu irmão. 2 minutos. Vocês me perdoem. Ela vai colocar o meu nome no caderninho do vacilo dela lá. É que hora que volta? 20 minutos. Gente, exatamente há 20 minutos. Você vai comprar livro, vai ao banheiro, vai fazer tudo que tem que fazer. E o professor vai começar aqui há 20 minutos com você ou sem você. Deus abençoe.